Fala, gente boa da internet, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adilson Moreira, aqui do canal Simplifica, e hoje quero trabalhar com você a questão da desigualdade social. As mais diversas explicações que foram usadas na história para isso. Vou falar hoje sobre as concepções naturalistas da pobreza. Galera, vou fazer um aspecto histórico aqui, tá bom? Antes de mais nada, dá o teu apoio para o canal. Clica aí no botãozinho vermelho, te inscreve, dá teu like, compartilha, deixa um comentário que é muito importante para que a gente possa gerar um engajamento no YouTube. Quando a gente fala da questão sociológica em torno da questão da desigualdade no mundo, é importante considerar que os homens antigamente utilizavam aspectos religiosos para explicar a desigualdade social. Por exemplo, ou atribuir aos deuses, né, como no mundo antigo, ou na Idade Média se atribuía a Deus, né, na visão religiosa cristã. Então, por exemplo, eles diziam que existia ricos e pobres por vontade divina. Era Deus quem queria que existisse ricos e pobres. Inclusive, que o pobre seria uma espécie de complemento ao rico. Ele seria necessário, né, justamente pelo fato de que ele ajudaria o rico a ir para o céu, tá bom? Bom, depois que passou essa fase mais religiosa da história da humanidade, a partir dos séculos XVI e XVII, o homem procurou atribuir outros fenômenos à desigualdade. Então, nós teríamos aqui as justificativas do final do século XIX. Vamos lá, quais seriam elas? As chamadas justificativas naturalistas, tá bom? Para esse período. Primeiro, o clima, tá? Atribuiu-se ao clima. E olha só, pasmem, né? Eles atribuíam que sociedades de clima frio seriam desenvolvidas e sociedades de clima quente seriam subdesenvolvidas. Outro elemento geográfico. E, por último, no caso do Brasil, atribuiu-se a chamada incapacidade inata de cada um deles. Vamos ver, olha aí, aquilo que a gente comentou. Em relação ao clima, o calor deixaria as pessoas preguiçosas. Inclusive, foi um exemplo muito colocado no Brasil para explicar a nossa pobreza e a nossa desigualdade. Aquela ideia, países frios, desenvolvidos, e países quentes, subdesenvolvidos, tá bom? Geograficamente, a ideia era a localização geográfica determina o desenvolvimento do indivíduo, hemisfério norte ou hemisfério sul. E, no nosso caso, no caso brasileiro, a incapacidade inata do brasileiro. E aí é importante que se diga, nós vamos comentar mais à frente, que nesse contexto você tem a ideia da miscigenação sendo utilizado como elemento para justificar a pobreza e a desigualdade social do Brasil e justificar o atraso, tá bom? Econômico e etc. Depois eu explico com mais detalhes essa lógica. Olha aí o que diz o sociólogo Renato Ortiz. Ele vai dizer: a história foi apreendida em termos deterministas, de modo que clima e raça eram utilizados para explicar suposições como a natureza indolente do povo. Perceba aí, meu caro aluno, que não se atribuía à estrutura do capitalismo, à exploração do capitalismo, à desigualdade e à pobreza. Não, atribuía-se a outros elementos. Buscava-se culpados em outras esferas, clima, geografia e até a miscigenação. Esse elemento na história, por exemplo, aquela imagem que está aparecendo aí na tua tela, bem singela, né? Representa o Pero Vaz de Caminha, que diz: em se plantando, tudo dá. Então, criou-se uma imagem muito idílica, perfeita, de uma sociedade com um território enorme, mas que por conta da incapacidade inata do brasileiro não seria possível. Bom, nesse sentido você teria aí a miscigenação, né? Olha só que elemento, a miscigenação sendo colocada como um fator importante da questão da pobreza, da desigualdade social. A ideia era o seguinte: no século XIX, tem aula aqui no canal para você acompanhar com detalhes as chamadas teorias raciais. No final do século XIX, surgiu uma gama de pseudocientistas na época que estavam trabalhando a ideia de raça. Então, eles começaram a dizer, que são os chamados teóricos raciais, né? Eles começaram a dizer, Cesare Lombroso é um deles, né? E etc. Eles começaram a dizer que
na medida em que ocorre a mistura entre raças, você tem que a raça superior, que seria a raça branca, ela, ao entrar em contato e se misturar com a raça negra, raça indígena e tal, ela então perderia qualidade. Isso provocaria uma degeneração e, por consequência, uma falência da nação, um atraso da nação. E essas ideias loucas, mirabolantes do final do século XIX, elas foram compradas, encampadas, aceitas, defendidas por uma parte da elite intelectual brasileira. Então você tinha ali gente famosa, coloquei alguns elementos básicos aí, ó, Silvio Romero, inclusive historiadores, né, intelectuais, pensadores. Olha aí, ó, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, são pessoas que vão estar influenciados por essa ideia e defendendo essa ideia de uma certa forma. Então diz ali, ó, os primeiros estudos sobre a pobreza no Brasil responsabilizavam o povo, tá bom? E a mestiçagem pelo não desenvolvimento econômico e social do país. Ou seja, galera, 4 anos de exploração da escravidão no Brasil e depois eles culparam em parte o negro pelo atraso cultural, moral, né, pela ideia lasciva que se tinha. A obra de Tarsila do Amaral aí embaixo, ela demonstra muito bem esse processo de miscigenação que o Brasil passou. A gente vai ver no século XX, na aula sobre teorias raciais, tem isso. Alguns pensadores vão tentar rever essa postura, essa ideia, né? Como Gilberto Freire, por exemplo. Ele vai dizer que a miscigenação não foi ruim, pesada, ela até contribuiu para a formação étnica, cultural e econômica do nosso país, mas até o final do século XIX prevalece essa ideia aí, ó. É uma ideia que condenava a miscigenação. Então, essas ideias no Brasil, essa capacidade inata, ela em parte vai tentar explicar a questão da desigualdade social e da ideia de pobreza. Bom, mais à frente nós vamos ver nos próximos vídeos a desigualdade de classe, a desigualdade de gênero, que é a questão homem e mulher, vamos fazer uma análise sobre isso, geracional, a ideia de raça, né? E a orientação sexual, tá bom? Fique atento às próximas publicações aqui do canal Simplificar. Nós optamos por fazer assim, dividir em pequenas aulas, em mini aulas, para que você não se canse e possa maratonar cada vez mais. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Não te esquece, dá teu like, ok? Apoie o canal Simplifique e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, galera!